Você já imaginou onde nascem os monstros do cinema? Pois é, a gente está aqui no estúdio de Rodrigo Aragão, em Guarapari, para descobrir isso de perto. Ele é um dos principais nomes do cinema de terror no Brasil e abriu as portas e os portais desse universo assustador para esse Brasil. Bora entrar? Rodrigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer estar aqui no seu estúdio. Prazer meu receber vocês. E eu queria começar falando de o que esse espaço representa para você. A gente está aqui direto da Fábulas Filmes. Como é para você que isso representa ter o seu próprio espaço? Isso aqui é meu sonho de infância. Eu sou capixaba, no interior do Espírito Santo, né, da periferia de Guarapari, e ter um estúdio, trabalhar com cinema é um sonho muito distante. E a partir do momento que eu tive a certeza que eu quero produzir no Espírito Santo, que eu quero produzir na cidade que eu nasci, eu entendo que o passo muito importante é você ter um espaço físico e, através desse espaço físico, poder produzir ali, poder mapear, que ser um ponto de encontro de pessoas que têm um sonho parecido com o seu. Então, assim, o meu principal objetivo aqui é fazer cinema, mas ser esse refúgio para quem sonha em fazer cinema, poder vir aqui trabalhar junto. E cada espaço, cada criatura, cada monstro aqui tem um pedacinho seu. Você não só produz sua história, mas você está em todo o processo criativo. Eu não sei, mas eu acho tudo muito divertido. Então, assim, poder desenhar, bolar uma história irreal, uma história fantástica, e poder desenhar as criaturas e depois modelar e fazer molde, ver esse cenário. Tudo isso é muito legal. Tudo isso é muito legal. Então, assim, eu trabalho com efeitos especiais há muito tempo, prestando serviço para filmes em outros estados, de outras pessoas, mas para mim não tem nada mais divertido que dar forma às histórias que estão na minha cabeça. Eu acho que isso é o meu maior tesão, assim. E tem algum desses bonecos que é o mais especial para você, ou tem algum que te recorda, ter assim, uma memória afetiva? Eu falo que cada boneco é um filho, né? Porque cada boneco você passa muito tempo ali no... Então aqui, depois você pode mostrar que tem alguns bonecos pinturados no teto, que são bonecos de filmes anteriores que eu tenho muito carinho, né? A gente tem um boneco aqui do Chupa-Cabras, que foi meu segundo longa-metragem, que é uma criatura latino-americana, que não tinha muito uma cara definida, assim, então eu sou muito feliz com isso. E agora eu estou lançando meu 7º filme de terror, e o meu 8º filme é um infantil, onde vem essas criaturinhas aqui, que são sacis, um curupira. Mas o Pequi, que é esse baixinho aqui, ele é um personagem especial, porque ele é um personagem que foi criado para mim, para distrair meus filhos durante a pandemia, esse processo difícil. O Pequi representa muita coisa na minha vida, de ser um sacizinho que nasceu com o pé trocado. Todo saci tem um pé direito, ele nasceu com o pé esquerdo, e isso gera vários problemas para ele e tal. Então, assim, ele representa muita coisa na minha vida, é um personagem muito importante. E, por incrível que pareça, foi um dos designs mais difíceis que eu já fiz na vida, porque fazer ele ter expressão, como ele é o protagonista de um filme, com essa boquinha pequenininha e tal, foi um processo bem complicado, levou muitos meses para a gente chegar nessa versão final. Nossa, então, até chegar no rosto de todo esse processo, e essa dificuldade, não dificuldade, mas de desafio de sair do terror e ir para o infantil, mas para você acabou sendo algo natural. Eu sempre achei o infantil minha segunda opção. Eu acho muito parecido, porque o estilo de terror que eu faço é um terror fantasia. Eu nunca tive muito interesse em fazer um terror, filmes realistas. Eu falo, o verdadeiro terror para mim é o jornal, né? O noticiário ali, a gente vê o terror humano assim na sua pior forma. Eu sempre fiz um terror de monstros,
um terror de absurdo, de exagero. Então, o processo de um set que eu amo é isso, é bonecos, é cenários falsos, é mecanismo para fazer sangue espirrar. E, de certa forma, o infantil ele tem uma linguagem diferente, mas a produção é muito parecida. Eu diria até que é mais legal porque a criança ela tem a mente muito mais aberta que o adulto. Então ela assimila melhor algumas coisas e é muito mais honesta e livre de preconceitos. Então se a criança gosta, está se divertindo, ela vai gostar mesmo. Independente de qualquer coisa, né, qualquer preconceito e tal. E se ela não gosta, ela abandona e não gosta. E te fala, eu não estou gostando por causa disso. Então acho que é um público muito desafiador, assim, eu estou fazendo isso com muito respeito e muito encarando como um grande desafio ter essa plateia tão honesta. E todos os bonecos, eles foram feitos de látex, né? Você escolheu uma forma específica para dar vida a eles. Todos os bonecos são modelados com plastilina, então todos são esculpidos, feitos à mão. Daí a gente faz uma forma de resina e aí dentro dessa forma a gente coloca látex e tira essas peças. Isso é uma maneira, para mim, de imortalizar esses bonecos, porque o látex ele tem um tempo de vida de alguns anos, mas a forma de resina ela pode durar 1000 anos. Então, assim, outras gerações poderão fazer cópias desses bonecos e é uma maneira de preservar esses bonecos que eu acredito que o boneco deve durar mais que o bonequeiro. Então, no caso, eu espero que esses pessoas vivam muito mais que eu. Bom, sim. E agora falando de... Você tá com um filme prestes a estrear no cinema, o seu 7º filme. Como foi todo o processo? Como é estar vendo ele que veio de uma temporada de festivais, mas agora finalmente vai chegar ali para o público? Eu tô muito... Eu tô... São tantas emoções que esse é o meu 7º longa. E o grande desafio do cinema, as pessoas acham que o grande desafio é fazer o filme. E na verdade a coisa mais difícil não é fazer o filme, é fazer o filme chegar em um público. Distribuir é um processo muito complicado. No Brasil é um processo muito, muito complicado. Existem muitas barreiras, muitas arapucas, muitas dificuldades assim. Então estamos na 7ª tentativa em caminhos diferentes. O Prédio Vazio é um filme muito especial para mim, porque ele é o meu primeiro filme urbano. Ele é um filme onde a minha cidade natal, Guarapari, é um personagem super importante. A trilha sonora do filme é o hino da cidade. E é um filme, meu primeiro filme de fantasmas também, essa coisa de assombração. O nosso primeiro filme, é o filme que inaugurou esse espaço aqui, né? O primeiro filme feito aqui em estúdio. E ele fez uma carreira que a gente optou por fazer uma carreira curta de festivais, de 6 meses só. Mas onde ele passou, ele foi muito bem recebido. E na primeira sessão, no lançamento dele, que foi o Festival de Tiradentes, a gente ganhou um prêmio de distribuição de uma distribuidora jovem chamada Retrato Filmes. E tem sido uma parceria muito interessante. Eu acho que eles estão com um espírito muito de abraçar o filme, de fazer esse filme chegar às pessoas de uma tela grande. Então, acho, depois de um evento muito frustrante na minha vida, que foi fazer o Cemitério das Almas Perdidas, que era um épico, totalmente feito para o cinema, que eu dediquei muitos anos a ele, e acabou que ele teve que ser lançado durante o processo de pandemia. Então, ele não pôde ver as telas grandes. Está retomando, está com essa possibilidade de chegar nas telas grandes com o prédio, assim, é uma felicidade. Estou animado. E o Cemitério das Almas Perdidas que você citou, que foi um filme difícil, mas dentro dele você usa fatos históricos e ficção
Acho que isso ajudou para ele ser mais desafiador? Eu acho que o cemitério... Eu sempre fui fascinado pela história do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem uma história muito incrível, no sentido de ser um estado assim, uma história muito violenta, muito agressiva, um estado que deveria ser a barreira verde para não se chegar a Minas, para nenhum invasor chegar a Minas Gerais, um estado que tinha os índios mais considerados os mais violentos, onde os criminosos da Europa eram mandados, né? Muitos eram desorelhados, se tirava as orelhas das pessoas e mandava aqui, ou morre na Europa ou vem para o Espírito Santo. Então a gente tem uma história perfeita para o filme de terror, né? E isso está na minha cabeça há muito tempo, e como eu gosto da fantasia, eu falei, mas por que não vampiros, né? Por que não amaldiçoados? Por que não colocar magia? E eu acho que o regionalismo, ele torna os filmes únicos. Então, assim, diante da quantidade de filmes de fantasia, de vampiros que são produzidos no mundo, mas sobre a colonização do Espírito Santo, o Cemitério das Almas Perdidas vai ser o único. Então, assim, essa mistura de temas e de fantasias universais com elementos mais regionais possíveis é a minha fórmula e eu vou continuar fazendo ela, eu acho que a vida toda. E tudo isso também reforça a identidade capixaba, faz com que as pessoas, quando assistem os seus filmes, possam se enxergar e se identificar dentro daquilo. Os seus filmes levaram o Espírito Santo para o Brasil inteiro, para o mundo. Como é para você? Eu acho que isso vem do meu processo de infância, porque eu tive uma infância muito feliz nos anos 80, eu era criança nos anos 80. E como os anos 80 foram anos muito irresponsáveis, eu como criança podia assistir todos os filmes de terror possível, todos os filmes de aventura malucos que se produziam naquela década. E uma frustração que eu sempre tive é de nunca ver essas aventuras incríveis sendo feitas em cenários conhecidos. Porque hoje o mundo está mais globalizado, mas na minha infância os Estados Unidos é um outro planeta. Então, assim, as aventuras aconteciam com pessoas muito diferentes, com carros diferentes, com escolas diferentes, com casas diferentes, uma sociedade totalmente diferente da minha. E quando eu cresci e vi algum filme brasileiro, eu ainda acho que o cinema brasileiro ele é muito pautado ainda por nossas mazelas. Então essa vontade de fazer uma coisa regional com fantasia, ele vem disso também. Por isso que a gente fez muita questão das primeiras sessões do Prédio Vazio ser aqui, em Guarapari e em Vitória, porque eu acho que assistir o Prédio Vazio, para um capixaba assistir o Prédio Vazio, é diferente. O filme tem que ser universal, mas tem elementos ali que só quem mora em Guarapari, só quem conhece Guarapari que vai absorver. Então eu acho isso muito legal, assim. Eu me divirto muito fazendo isso, eu espero que os capixabas gostem também. Gosto. E não só falando da colonização, você tem um filme que fala de mangue, que é um dos patrimônios aqui, e um filme de terror dentro do mangue. Genial. Como foi produzir Mangue Negro? Juventude. Foi isso que hoje eu muito jovem. Eu passei a minha infância em um bairro chamado Jabaraí, que é um bairro que é cortado por um manguezal, e o manguezal sempre foi o quintal da minha casa. Hoje esse manguezal está muito poluído e tal. Na minha infância ainda era, mas era possível nadar, era possível. Então eu sempre entendi o mangue como um cenário majestoso, assim, e que pouca gente conhece, na verdade. Quem não nasceu na beirada não conhece, porque é um cenário muito hostil para se filmar, para equipamento, para a gente entrar ali é muito difícil. Por isso que eu falo, talvez hoje eu não conseguiria fazer esse filme. Mas é uma coisa interessante pensar no Mangue Negro como um filme muito precário, feito com equipamento muito precário, muito ruim, mas um cenário
tão gigantesco, tão incrível, assim, que elevou o filme a outro patamar, assim. Então, eu acho que é uma atitude sábia fotografar o Mangue naquela época. E eu acho que ele tem que ser mais, as pessoas deveriam conhecer mais a riqueza que é o Mangue, porque muitas vezes, talvez na maioria das vezes, ele é quase usado como uma latrina da cidade, né? Que é um crime. Enquanto eu estava assistindo, eu só conseguia parar e pensar como que fizeram essas imagens, como que foi filmado. Juventude. Não dá pra ter essa dimensão de como que foi isso, botar câmera, tudo ali. Tem gente que fala no Mangue assim, adorei a sua linguagem, meio câmera tremida, né? Não, cara, que não tinha tripé, e mesmo se tivesse, não tinha onde enfiar o tripé, porque é lama, né? Então tinha que ser câmera na mão, muitas vezes o cinegrafista está ali se equilibrando no meio das raízes, tá? Então é isso, eu acho que as dificuldades acabam virando linguagem. Essa é a parte bonita do cinema. Eu acho que isso foi eu ter trabalhado com Mojica, essa foi a grande lição que o Mojica me deixou, assim, é que o filme ele é vivo, ele toma forma às vezes na sua frente, às vezes são as dificuldades que faz ele ter determinadas características e às vezes as características vão fazer ele mais especiais. Você sempre foi muito comparado ao Mojica e dito até como discípulo e um Sucessor. Isso, sucessor. Obrigado, o sucessor dele. É uma grande honra para mim. Eu acho que é impossível ser sucessor do Mojica porque é uma figura única na história da humanidade. O trabalho dele, o cinema dele é único. Tanto acho que a maneira que ele é amado lá fora por pessoas tão importantes, né, mostra isso. Mas eu tive uma felicidade muito grande, porque quando eu estava lançando o Mangue Negro, em 2008, ele estava lançando o último filme, o último longa dele, foi Encarnação do Demônio, no mesmo mês, assim. Então a gente se encontrou em muitos festivais, ele sempre foi muito generoso, ele sempre foi muito bacana comigo, assim. E aí, poucos anos depois, eu pude convidar ele para co-dirigir As Fábulas Negras. Então eu tive a honra de ver o Mojica sentar na cadeira de diretor pela última vez. E foi aqui em Guarapari, eu acho que esse é o maior feito da minha vida. Eu sou muito feliz por ter feito isso no momento certo, assim, e sou muito feliz por ter tido essa experiência na minha vida de ver aquele senhor dirigindo. Foi muito legal. Poder estar tão pertinho de alguém que você admira tanto. E falando nisso, você já comentou aqui que você também traz pessoas mais novas, você quer que a nova geração esteja em contato, esteja aqui presente no estúdio. Isso veio, bem, eu acho que a gente tem que devolver ao universo. É um certo milagre, uma pessoa de Guarapari está fazendo filme. E eu me formei muito através de oficinas. Oficinas foram muito importantes na minha vida e eu comecei a dar oficinas muito cedo. E quando a gente foi filmar o Cemitério das Almas Perdidas, eu queria muito uma equipe muito capixaba. Eu queria quase 100% capixaba. E eu não consegui. Eu vi que tinha lacunas, pelo menos para esse tipo de filme, havia lacunas que eu não conseguia preencher. E foi aí que eu tive que trazer algumas pessoas de outros estados com experiência, mas o Cemitério se tornou já o meu primeiro filme escola, onde a gente pegou, por exemplo, foram muitos cenários. E a gente pegou gente da construção civil e temos oficinas e tal, e ensinamos a diferença entre cenografia e obra. E isso funcionou muito bem. Então, quando a gente já desenvolveu o projeto do Prédio Vazio, ele já nasceu o filme escola. Então, Prédio Vazio, 50% da equipe é de alunos. Então, Prédio Vazio, quando ele já nasceu o filme escola. Então, a gente ofereceu oficina para 280 pessoas, em todas as áreas, em todas as
os departamentos técnicos, a gente teve alunos trabalhando junto com pessoas experientes. Isso foi uma coisa muito bacana. Tanto para a gente, por manter esse frescor, essa paixão pelo cinema, que é muito forte nas pessoas que estão iniciando, quanto para essas pessoas de ter experiência de viver um set. Porque eu percebo isso. Muitas vezes as pessoas vão para uma faculdade de cinema e passam por todo o processo, e aí quando vão vivenciar um set de verdade, percebem que não é muito aquilo. Então essa experiência de você poder ver como é que é um set antes de vivenciar aquilo, eu acho que é importante para você definir, não é isso que eu quero fazer da vida, não gostei. Então eu acho que é uma coisa toda do bem, é um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha. E agora, olhando para frente, entre Folclórica e entre a estreia de Prédio Vazio, quem sabe futuros monstros, quais são os seus planos? Nossa, eu estou com vários planos, mas eu acho que é interessante o universo que a gente vai jogando e vai ver aonde a gente planta várias sementes e ver o que brota, né? Então, assim, um Folclórica é um longa-metragem, mas existe um projeto de série muito bonito que a gente está tentando viabilizar. Dentro de outros estilos, eu tenho um projeto que eu estou tentando viabilizar também, do primeiro tokusatsu brasileiro. Para quem não sabe, tokusatsu são aqueles filmes que quase sempre são japoneses, maravilhosos, com monstros gigantes e robôs gigantes. Eu tenho um projeto chamado Besouro de Aço, que é um projeto de uma ficção científica que aconteceria na periferia de Guarapari, com muitas cenas no manguezal também, com um robô feito a partir de um Gurgel, que é um carro muito brasileiro, né? Então é um filme que eu gostaria muito de fazer. E dentro do terror, eu espero que o meu próximo longa seja de um personagem do folclore brasileiro que o Mojica sonhou em fazer ele muitos anos e não conseguiu. Eu também estou tentando há alguns anos, que é um personagem chamado Corpo Seco. Que esse personagem ele é fascinante, eu tenho certeza que ele pode virar um personagem icônico dentro do mundo do terror, e é um filme que eu tenho muita vontade de fazer. Corpo Seco, não lembro direito a história, eu lembro do nome, mas não da história. O Corpo Seco, ele é uma pessoa que foi amaldiçoada a nunca morrer e nunca se decompor. Então ele é um cara que ele acaba aprisionado durante séculos assim, e como ele não seca, a carne dele se torna amarga, os vermes não comem, ele vagueia pelo Brasil espalhando maldade. Então é um personagem muito perigoso e muito difícil de combater, já que ele é praticamente mortal. Dá um filme legal. Dá um filme muito, muito legal. Rodrigo, obrigada novamente por ter aceitado, e queria deixar o espaço aberto para você convidar as pessoas a ir até o cinema assistir Prédio Vazio. Muito bem. Pessoas, dia 12 de junho, vai ter um filme de terror muito divertido, rodado em Guarapari, 100% capixaba, chamado Prédio Vazio nos cinemas. Então, se você tiver oportunidade, quiser se divertir e se identificar com muita coisa, dá um pulo no cinema, se divirta lá com o filme e dá essa força pro cinema capixaba. Valeu!